Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a teu louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua eterna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Amém, graças a Deus. Aleluia. Então nós vamos dar início, né? Fazer o batismo da irmã Esther, que pediu o batismo, quer descer as águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Ô Juarez, faça uma oração para nós dar início, por favor. Querido Pai Celestial, Sim, Deus, nós agradecemos, Senhor, por mais Obrigado. uma vez, Senhor, nós estar reunido aqui, Senhor Jesus amado, neste lugar que já testificou tantas coisas que aconteceram aqui, Senhor, tantas maravilhas aqui nesse lugar que aconteceu aqui, Senhor, tantas pessoas que aceitaram o Teu nome, Senhor, e desceram essas águas, Senhor, Sim, Pai. do pecado, É Senhor, verdade. e receberam a vida eterna, Senhor. Sim. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, Para fazer a nossa irmã, Pai, que aceitou o Teu nome, Sim, Senhor, sim. amado, será batizado no Teu nome. Assim, Senhor, nós te agradecemos por toda essa obra consumada, Pai. Sim, controle de todas as coisas aqui, Senhor Jesus. Sim, sim. Para a honra e glória do Teu nome, Pai. Já te agradecemos por tudo. Amém. Então, a gente tira a palavra. Amém. Fazer a pregação do batismo. A pequena Esther que vai batizar. Vamos ler então, né? Atos 2, Amém. fala sobre o batismo. Atos 2, maravilhoso estarmos aqui. Amém. Vamos pegar um pouco antes para a gente ouvir, né, aquilo que o Senhor nos fala. E a Escritura diz em Atos 2,14, quando Pedro está pregando, falando do amor do Senhor. E a Escritura diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei toda a carne, e todos os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Naqueles dias e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Varões israelitas, escutai as palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, crucificastes e matastes pela mão de injustos, a qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque esta a minha direita, para que não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e minha língua exultou, e ainda minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção.
fizeste conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e se foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com um juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Amém. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, quem vós crucificastes, Deus fez Senhor e Cristo. Amém. E ouvindo isso, compungiram-se o seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quanto o Senhor, nosso Senhor, chamar. Amém. Nós vemos aqui a promessa que foi deixada, aquele simbolismo do batismo, onde Pedro fala no dia de Pentecostes, e ele prega para aquela multidão, e ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Hoje a nossa irmã está aqui para cumprir essa escritura. Amém. Porque essa escritura foi para aqueles que estavam lá, Amém. para os filhos daqueles que estavam lá, e a tanto quantos o nosso Senhor Deus chamar. Amém. E Ele tem chamado a nossa pequena irmãzinha para estar aqui e cumprir a sua palavra. Amém. Isso não vem de um homem, isso não vem desejo do pai, da mãe, falar assim: ah, minha filha, não. Isso é Deus que coloca no coração de cada um Amém. para falar assim: cumpra a minha palavra, desça às águas e cumpra esse batismo. E nós temos fé que nessa caminhada nós possamos ter ciência que o Deus que nós servimos é um Deus vivo. Amém. Não é um Deus que ficou lá no passado. Verdade. Minha irmã, e a todos aqui que estão presentes, o nosso profeta fala em uma determinada mensagem que ele esteve vendo várias religiões ao longo da sua vida. Ele viu a religião maometana, ele viu, e naquelas religiões, todas que ele viu, de Buda e etc., uma coisa tinha em comum: todos aqueles que pregavam, né, eles tinham morrido, mas nenhum deles ressuscitou. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Amém. Glória a Deus. Ele fala que em um determinado dia ele estava com Billy e ele foi ao cemitério ali ver a sua esposa e a filhinha dele que tinha falecido, e ele olha e disse: Billy, aí está sua mãe e sua irmãzinha, seus corpos estão aí embaixo, mas as suas almas estão na presença de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa é a certeza que nós cristãos temos. Sim. Essa é a alegria que está no nosso coração. Amém. É a certeza, é o que nos move nessa caminhada, a prosseguir a cada dia. É isso que nos move a cumprir a palavra, cumprir o batismo, sendo um ato de confirmância. Esse ato é um ato de confirmância da sua fé cristã. Amém. Você crê que ele vive, como o profeta diz. Como eu sei que ele vive dentro do nosso coração. Amém. Que o Senhor Jesus possa viver e habitar dentro do nosso coração. Amém. Que o Senhor esteja convosco, minha irmã, guiando, dando sabedoria e te fortalecendo nessa caminhada. Amém. Esta é a minha palavra. Amém. Deus abençoe. Conforme o nosso irmão leu, Atos 2:38, o requisito exigido é arrependimento. Por isso que nós não cremos em batismo de criança, bebezinho, porque não tem do que se arrepender, né, irmão? O irmão leu ali a pregação que Pedro fez. Quando essa pregação chegou aos ouvidos daquele povo, eles sabiam que tinham feito algo errado. E aí eles queriam saber a solução, e ele disse: a solução é essa, arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, uma criança recém-nascida não tem do que se arrepender. Mas quando ela chega nessa idade, a Esther está com 10 anos, ela já sabe o que é certo e errado. Então agora ela vem e ela sabe porque nós viemos da natureza do nosso pai Adão. Nós nascemos, Davi disse que nós somos formados em iniquidade e concebidos em pecado. Já nascemos em pecado. Quando a criança chega nessa consciência que ela nasceu em pecado e que ela precisa de salvação, então nós vamos aonde o nosso irmão leu aqui. Qual é a solução para todo ser humano que nasce já debaixo da lei do pecado? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode salvar. Ele é o único que pode nos ressuscitar, como o irmão falou. O irmão leu aqui que Deus ressuscitou Jesus Cristo. Da mesma forma que Deus ressuscitou Jesus Cristo, Ele ressuscitará os mortos que dormirão em Cristo. Se um dia Deus tardar e nós vamos ter que ir à sepultura, o mesmo Jesus que ressuscitou nos ressuscitará também. Amém. Essa é a nossa esperança, como o irmão falou. Então hoje essa jovenzinha, ela entendeu que não é porque o pai dela e a mãe dela são cristãos, como o irmão falou, que ela já está salva. Não, isso garantia para ela enquanto ela era inocente daquilo. Mas a partir do momento que ela tem consciência, a fé do pai dela e da mãe dela não vai resolver para ela se ela não cumprir a mesma escritura. Então nós somos chamados individualmente, não porque o meu pai foi, né? Não porque a minha mãe então eu já estou garantido, não. Você é um chamado seu, né? Como o irmão falou, é Deus falando com você. E Deus fala cumprindo, porque a promessa é para vós, vossos filhos, né? Não é os filhos baseados na fé do pai, não, mas eu me apresento para vós agora, como o irmão leu, me apresentarei para vossos filhos e para todos os quantos estão longe. Então Deus está cumprindo aqui as escrituras, irmão. Achei maravilhoso o que o irmão disse, porque ele se apresentou para ele, que é o pai desta criança um dia, e ele creu para a salvação e batizou. Agora esta jovem está aqui e ele disse, é para vós e vossos filhos. E agora ele se apresentou para a filha dele também. Amém. Então, ela vai às águas também em nome do Senhor Jesus Cristo, mostrando que Deus ainda é Deus. Amém. Você crê, irmã Esther, nessa palavra que nós estamos falando, que você tem ouvido já há muitos anos a pregação? Você crê que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por você? Você aceita Ele como único e suficiente Salvador da tua alma? Você promete ser fiel a Ele e viver para Ele, mesmo que lá na escola as crianças zombem de você e digam que isso não é assim, e que você não precisa agir dessa maneira e nem vestir dessa maneira. Você promete continuar sendo fiel ao Senhor Jesus? Sim, você já tem passado por isso, né? E você está lá como uma testemunha. Você crê no profeta dessa era que trouxe uma mensagem que você conhece também. Cada vez que alguém vem, não vem inocente, já sabe no que crê, né? Conhece o profeta, você crê nesse profeta, que Deus enviou um profeta nesses últimos tempos? Então você se arrepende da vida passada, né? Aquela vida que a gente teima com o pai, que a gente faz coisas que não deve para fazer. Você sabe que agora a gente, através da escritura, a gente tem que ser obediente não só ao pai, mas também a Deus. É isso? Você crê em tudo isso? Você aceita Ele como seu Salvador? Você quer descer lá na água gelada para dizer, confirmar diante das pessoas que você aceita Ele como Salvador da tua alma? Tá frio, você não quer desistir? Não? Tem certeza? Então vamos lá para a água então. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Vamos lá. Leva contigo o nome de Jesus. Graças a Deus, estamos aqui com a irmã Esther de Moraes. Conforme a tua confissão, diante desta parte da noiva do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Oh, louvado
Nós te apresentamos esta alma aqui que o Senhor trouxe, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor continue dando graça a essa criança. Que isso continue à frente, Senhor, sendo exemplo aonde for e trazendo mais, Senhor, essas crianças que têm conhecimento, que sabem o que é certo e errado, que não sejam presas pelo inimigo, mas que sejam libertas pelo poder do Senhor Jesus, como assim esta foi. Nós te pedimos estas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.